Olá, que Deus abençoe sua casa, sua família. Gente, tem 2 dias tentando gravar um vídeo, né, para dar um testemunho sobre o que Deus fez na minha vida. Eu sempre gravo vídeos, né, falando assim coisas que Deus faz como testemunho, com a intenção assim das pessoas, sabe, se voltarem para Deus e falarem as coisas para Deus, porque se a pessoa não fala, sabe, aí que piora mais ainda a situação. Tem provações que Deus permite, sim, mas se Deus permite as provações é para nos provar, sim. Mas, gente, você precisa falar as coisas para Deus. E olha, eu uma coisa que aconteceu, um dos meus testemunhos, né, eu sempre coloco assim, tá lá dentro, pega o copinho ali pra mamãe ali, ó, ali em cima da cômoda, lá na geladeira, pega lá. Gente, e aí um dia eu estava, sabe quando você tá exausta, mas não é fisicamente, sabe, exausta assim o espírito, sabe, e a mente cansada, e eu falei, meu Deus, por que eu tô assim? Eu sempre fui tão animada para fazer as coisas no meu dia a dia, meu devocional, as coisas da minha casa, para cuidar das minhas coisas no dia a dia. E, gente, diante de Deus, quando eu falo assim, nossa, eu fico até, sabe, mexe muito comigo isso, porque Deus, ele mostra a fidelidade dele para conosco, sabe? E aí, gente, eu entro no TikTok, eu não pedi ninguém para orar por mim, e aí, só que antes disso, eu começo a clamar a Deus, orando quase 1 hora. Depois que eu orei quase 1 hora, eu tive uma experiência de que eu tive uma visão quando eu estava orando. Eu fechei os olhos, quase 1 hora orando, Deus me dá uma visão de que eu estava num deserto muito, muito grande, um deserto mesmo de verdade. E aí eu vi nitidamente, tá? Vi assim o deserto, né? E o Espírito Santo. E eu vi as vestes dele, só que eu não consegui olhar pro rosto dele, porque o rosto dele... Tá bom, eu vou lá pegar, tá? O rosto dele brilhava tanto que quando eu olhava, era muito forte a luz, que eu não tinha como olhar pra ele. E eu olhava só da cintura pra baixo. Das vestes dele eram muito brilhosas e transparentes. E aí eu comecei a colocar assim a mão nas vestes dele e clamar para Deus renovar as minhas forças. Eu falei, Senhor, renova minhas forças, me coloca ânimo, para Deus me dar ânimo e renovar minhas forças. E aí, gente, quando eu entro no TikTok, as pessoas fazendo live, tem pessoas que criticam a rede social, mas Deus, ele usa sim as redes sociais para falar com as outras pessoas. Deus usa pessoas para falar com pessoas, sabe? E eu não pedi nada, ou ninguém para orar por mim. Aí chegou um homem e falou, Ana Carolina, Deus manda falar para você que Deus está tocando nos teus ossos. E depois, quando eu fui ver na internet o significado de tocar em ossos, é renovar as forças físicas e espirituais. Gente, meu Deus, é só você mesmo sentindo para você saber como que é. Porque tem mudanças no nosso interior que só a gente sabe, a transformação que Deus faz. Não tem como a outra pessoa saber, entendeu? Mas eu tô aqui para testemunhar, para falar que eu estava sim com esse desânimo, com o sentimento, sabe, de querer ficar só parada, não sem fazer nada. Gente, que é isso? E eu falei, meu Deus, gente, depois me deu um ânimo, sabe? E ele falou, Deus tocando nos teus ossos, Deus renovando suas forças. Eu falei, meu Deus do céu, olha como Deus fala com a gente. Então, gente, fale pra Deus as coisas, fale pra Deus. Tudo que eu coloco em vídeos aqui é pra... A minha intenção a minha vontade é ajudar as pessoas, porque a gente está vivendo um mundo muito difícil, que as pessoas não buscam a Deus, não falam as coisas para Deus, e aí fica com a vida toda difícil. A gente já na presença de Deus, a gente passa provação. Imagina fora deles. Imagina se você não falar as coisas para Deus. E aí você vai ficando distante de Deus cada vez mais, entende? Tá, Ligo. Vou ligar assim, tá? E é isso, gente. Espero ter ajudado você. Deus abençoe sua casa, sua família. Tá bom? Então fale tudo pra Deus. Porque Ele tá aqui. Porque Ele tá na sua vida para poder te ajudar. Amém? Deus procura pessoas disponíveis para falar para Ele. Para falar as coisas com Ele. Para Ele ajudar. Amém?